que está crescendo esse incômodo do dia 15 de novembro de 89, de 1889. Está crescendo ao ponto... Não sei, vocês é que me digam, vocês estão me escutando agora, mas eu estou percebendo esse desconforto de saber... Porque a gente celebra o dia 15 de novembro, e o 15 de novembro foi um golpe de Estado. Foi um golpe militar de Estado contra um governo, não só um governo, mas um Estado legitimamente constituído. Vamos lembrar que a Constituição de 1824... ela foi outorgada pelo Pedro I. É o que a gente escuta na escola. Mas pouca gente sabe que ela foi a única Constituição brasileira que foi referendada. Houve um referendo popular. Ela foi enviada para as paróquias, o sistema paroquial, que era equivalente a distrital, e as paróquias olharam aquela Constituição e falaram assim, ok, estamos de acordo, e mandaram de volta. Claro que com o tempo de comunicação, etc., nem todas as paróquias foram sondadas, mas efetivamente ela foi a única que foi, ao menos uma tentativa de referendo popular para aquela Constituição de 1824. Então o modelo imperial tinha uma legitimidade profunda. Lembrando que o Pedro I também foi aclamado. Ele não foi ali, manos militares, colocado muito. Pelo contrário, ele foi contrário aos militares que davam poder a ele. Ele foi contrário aos portugueses que davam poder ao Pedro I. Então ele foi um revolucionário, junto com a aclamação dos brasileiros. Então isso, todo mundo esquece dessa historinha. Quando chega em 15 de novembro de 89, indo para frente no tempo, você tem um grupo pequeno de militares que foi cooptado pelo Partido Republicano, que existia também na época, que eram feitos, em sua maioria, de agricultores e pecuaristas. E esses dependiam de trabalho escravo. Então, quando a Princesa Isabel, um ano antes, havia decretado o fim da escravidão, com a Lei Áurea, esses todos ficaram a ver navios. Claro que foi talvez o erro dela daí ter sido de não ter havido um planejamento exatamente para cercear esse tipo de problema e de levante dessas oligarquias que existiam. E eu acho que existia talvez em paralelo, mas não o processo político. Lembrando, a Princesa Isabel não era política. Ela estava como chefe de Estado e não estava arquitetando isso. Mas deveria ter feito isso e parar para ver como é que ia sanar o problema, ao menos com o próprio erário público, para poder resolver o problema dos agricultores pecuaristas que iam perder o que eles consideravam mão de obra deles, que gastaram dinheiro, compraram, tal, uma série de coisas. Então, neste momento, os oligarcas se juntam a uma facção positivista do Exército Brasileiro e resolvem fazer um levante contrário aí à questão republicana, à questão monárquica. Claro que era uma oportunidade que eles estavam esperando, era uma mudança de gabinete que era impopular dentro dos quadros, de alguns quadros militares republicanos, e eles usaram aquilo como estopim, né? Mas a vontade conspiratória já existia antes. Então, foi só ter dado uma desculpa de uma mudança de gabinete que o imperador fez. Aliás, não foi nem o imperador que fez, foi o presidente do Conselho de Ministros que havia feito aquilo. E então, nessa troca de ministros que os republicanos e militares não gostaram, resolveram fazer daquilo o golpe de Estado. Resolveram fazer o golpe. Agora, lembrando, o Partido Republicano, nas eleições anteriores, que eles tinham plena liberdade de estar presentes, eles estavam perdendo. Então, eles estavam perdendo assentos. Então, a ideia republicana já estava morrendo. Então, foi uma minoria ainda com menos apoio popular. Você imagina, é o equivalente pega um partido pequeno hoje, que perdeu nas últimas eleições, e esse partido vira o partido que depois é dono de tudo. Isso que assim, é chocante, né? Uma minoria que estava saindo do jogo político, efetivamente, com o tempo certamente ia sair, e não ia ter muito mais relevância. E aí o que acontece? Esses pequenos cooptam os militares para fazer um golpe de Estado. Então foi um golpe de Estado e houve um retrocesso gigantesco. Esse foi um golpe mesmo, dá para afirmar. O que as pessoas não entendem?
que a maioria não entende, que a narrativa da esquerda é que aquilo foi um grande avanço, que não tem mais o monarca, poder hereditário, aquela coisa. Tal. Mas o que você perdeu em função... Isso é verdade, claro. Mas o que era... Como é que era a organização do Brasil Império? Você tinha independência dos poderes, você tinha liberdade de imprensa total, nunca houve fechamento, não houve um período ditatorial, né, menos durante o Segundo Reinado. Você tinha unidade do país em torno de uma figura que era importante, que era o chefe de Estado, mas havia rotatividade de governo. Houve mais governos liberais do que governos conservadores. E isso eleitos. Não é que o governador, o imperador interferia quando havia fraude eleitoral. Quando ele interferia. Então, você tinha ali tudo que uma república poderia ofertar. Então, o que você está ganhando com a proclamação da república? Nada. Ao contrário. Você perdeu, porque agora todos esses oligarcas entraram para o poder e o que eles pegaram? O Tesouro Nacional. Então, imediatamente, a inflação explodiu, os salários aumentaram, houve toda sorte de distribuição de recursos do erário de volta para esses oligarcas. E, claro, que diga-se passagem, tanto que todo historiador de esquerda ou direita concorda que a Primeira República foi o período mais oligárquico possível, na mão de mineiros e paulistas, né? De agricultores e pecuaristas mineiros e paulistas. Ficavam trocando poder só entre esses dois, porque eles queriam ali controlar o erário e entrar em dívida externa imediatamente. Guerra. Muito pouca pessoa fala disso. Fala que é uma transição pacífica. Guerra? Como? Claro que foi pacífica do ponto de vista de fronteira para fora. Agora, internamente, vários dos estados brasileiros, as províncias, resolveram se rebelar contra o novo poder central ilegítimo, que eles nem sabiam mal quem era o Deodoro, quem era o Floriano Peixoto. E o Floriano, nos militares, matou 4 mil pessoas. Então morreu 4 mil pessoas. Um país que, na época, tinha 10 milhões de habitantes. Então, você imagina, um país de 10 milhões de habitantes morrer 4 mil pessoas. É um conflito razoável em termos de volumes aqui e proporcionalidade. E esses morreram em função de estarem se rebelando contra o início da República. E nada disso é dito, nada disso é conversado. Eu acho que, eventualmente, para quem é monarquista, eu acho que olha esse período, acho que você nem precisa ser monarquista. Eu acho que você, como aquele que aprecia o Brasil, aquele que aprecia a história do Brasil, temos que rever essa data do 15 de novembro. Eu não vejo... Eu acho estranho. Eu acho assim, para qualquer um que fala, olha, estamos aqui fazendo paradinha militar para o 15 de novembro. Eu falei, vocês estão mesmo? Vocês vão na parada militar do 15 de novembro? Quem os negros ganharam com o 15 de novembro? A classe média brasileira ganhou com o 15 de novembro? A elite, só a elite ganhou. A elite financeira, só essas ganhou. Daquela época nem existe mais. Né? Os que eram ricos atrás não são mais nada hoje. Então, quem que ganhou? O país entrou em 130 anos de instabilidade política e tentando se reafirmar, reorganizar. Até agora a gente não se reorganizou. Você veja o que nós debatemos aqui. O que é papo de política no Brasil? É organização. É papo organizacional. Quem é que vai estar no poder? Que programa? Quem que manda? O que é o papo político nos países estáveis? É política externa. É coisas que afetam a humanidade. Quais são os problemas que estão acontecendo no mundo. Aqui a gente mal consegue discutir qualquer coisa de fora, porque internamente a gente é tão desorganizado e tão instável que domina o nosso contexto, nosso assunto, nossa novela. A gente está inserido nessa novela. É mais divertido estar inserido nessa novela do que ficar assistindo novela da Globo. Isso eu concordo. É verdade. Agora, não é bom para os nossos filhos e netos. As futuras gerações sofrem com essa estabilidade. É isso que a gente ainda temos que contornar isso aí.